Bom dia. Intensificação do Espírito do Fogo. Comentários do reverendo Minoru Takahashi, na palestra proferida no dia 24 de julho de 1999, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Luxórias. O jornal Estado de São Paulo publicou no dia 19 de julho de 1999 uma reportagem sobre o uso exagerado de antibióticos. Esse fato está determinando o aparecimento de um vírus super resistente, para o qual já não existe um antídoto eficiente. Com isso, os médicos estão ficando bastante intranquilos, pois já não sabem como atacá-lo. Esse vírus está aparecendo na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. É acompanhado de febre alta e um estado de debilidade orgânica semelhante ao da gripe. Depois vem uma diarreia, hemorragia e morte. Tem-se notícia de que na Rússia, numa pequena cidade, as pessoas começaram a morrer, levando um tal medo às demais que, em consequência, abandonaram o local. No Japão, o noticiário comenta diariamente sobre um vírus denominado VAN-A, para o qual os médicos não estão encontrando um antibiótico adequado. Em relação às pragas da agricultura, o Sr. João Pereira, cafeicultor de Caconde, diz que estão também assim. Não há veneno que as extermine. Por isso, pessoas estão morrendo em consequência até de mordidas de carrapatos. Estes, já contaminados pelos inseticidas lançados no solo, chupam o sangue humano e transmitem ao corpo das pessoas o veneno que mais tarde lhes causará a morte. Se prestarmos atenção, Meixo Sama já falava em 1953 sobre esse problema, ao escrever um ensinamento sobre a intensificação do Espírito do Fogo e a fragilidade dos remédios, que a gente leu ontem, né? Ele dizia que ia ser assim mesmo. Hoje, nós sabemos dos danos causados pela infecção hospitalar. O próprio médico sabe que o paciente poderá ficar mais doente ainda dentro do hospital. Esses locais estão altamente infectados por vírus e bactérias. E quem vai até lá é um terreno fértil à proliferação desses micro-organismos, uma vez que são pessoas debilitadas, com baixa vitalidade. Acredito, inclusive, que o problema deva ser bem maior do que os comentários e notícias a respeito. De fato, está acontecendo exatamente como o Meixo Sama alertou nos seus ensinamentos. Como o Espírito do Fogo está aumentando, não há outro jeito. A força da dissolução é muito forte. Um fato interessante, ocorrido na celebração em homenagem a antepassados do mês de agosto, pode ilustrar melhor essa realidade. Uma pessoa que assistiu à cerimônia pela primeira vez viu, durante o jorei coletivo, sair fogo da palma da mão. Ela entendeu que esse fogo estava queimando máculas. Quer dizer, Deus estava mostrando para uma pessoa totalmente leiga toda a verdade contida no ensinamento sobre a intensificação do Espírito do Fogo, exatamente o que fora lido durante o culto. Se isso tivesse acontecido com um membro experiente, iriam dizer que era fruto de imaginação. Deus, porém, usou como instrumento uma pessoa totalmente inexperiente para mostrar o poder do Jorei. Outro fato que também comprova a força do Espírito do Fogo é o de uma família que há tempo frequentava o templo. Não sei se é do conhecimento de alguém, mas um dos filhos, de 12 anos,
tinha um tumor de 2 centímetros de diâmetro na cabeça. Iam operá-lo, porém, após ter recebido Jorei durante alguns meses, começou a expelir catarro pelo nariz e pela boca, em grande quantidade, durante algum tempo. Submeteu-se a novos exames e ficou comprovado que não tinha mais nada. Foi curado totalmente. Também dá para sentir especialmente, depois do último dia 15 de junho, que a luz está cada vez mais intensa. Mesmo num jorei coletivo, recebido por quem veio pela primeira vez ao templo, já promove uma purificação. Dá, pois, para se notar claramente que enquanto de um lado a luz está aumentando, de outro, começam a acontecer fatos, como citado na reportagem sobre vírus super-resistentes, para alertar os pacientes e médicos sobre o uso indiscriminado de medicamentos. Nessa mesma reportagem, há recomendações para que não sejam empregados antibióticos no caso de gripes ou outros problemas simples, porque esses medicamentos destroem a flora intestinal e causam desequilíbrio total das funções normais do intestino. Isso própria medicina que fala, né? Outro fato digno de nota é que, no Japão, surgiu um livro escrito por um médico que está sendo best-seller. Nessa obra, o autor está falando exatamente o contrário do que prega a medicina a respeito das doenças de pele. No Japão está aumentando consideravelmente um tipo de doença que causa ressecamento e embranquecimento da pele, deixando-a semelhante à do elefante. Essa doença causa muita coceira e não há remédio que a cure. Em suas pesquisas, o médico japonês descobriu o seguinte: mais ou menos a partir de 1950, os japoneses começaram a realizar grandes campanhas de limpeza sanitária, empregando todos os esforços para matar vírus e bactérias. Foram então desenvolvidos produtos de limpeza, visando a extinção completa das infecções bacterianas. Com isso desapareceram todas as bactérias e as pessoas ficaram sem os micro-organismos positivos necessários à manutenção do equilíbrio orgânico e do ecossistema. Tendo ido certa vez ao sudoeste asiático, esse médico e pesquisador observou total falta de higiene. Lá, todos os detritos são jogados no rio onde as crianças tomam banho, além de a mesma água ser usada na preparação dos alimentos. Observando essa realidade e comparando-a com a japonesa, o médico notou que, apesar da terrível sujeira em que vivem, as crianças asiáticas têm a pele lisa, embora todas elas tenham a barriga cheia de vermes e sejam também bastante resistentes a qualquer infecção. Esse exemplo serve para começarmos a aprender sobre o equilíbrio. É como o bem e o mal. As pessoas acham que a bactéria é sempre nociva e querem matá-la. É preciso, ao contrário, que entendam qual a verdadeira função desses micro-organismos. As bactérias não podem ser destruídas, mas conservadas dentro de um nível de equilíbrio perfeito para que possam exercer a sua função, qual seja a de destruir os elementos perniciosos à conservação da espécie humana. É por isso que Meishu Sama condena o uso de medicamentos que podem matar também as bactérias indispensáveis à manutenção do equilíbrio vital. A atitude correta está no fortalecimento da vitalidade, pois uma pessoa bem forte, com menos toxinas, corpo puro e muita energia, tanto física quanto espiritual, fica imune a qualquer ação perniciosa das bactérias. Mesmo que algumas penetrem no organismo, se não houver toxinas para alimentá-las, naturalmente elas deixam o corpo. Não há, pois, motivo para medo.
Meixo Sama explica que um remédio ingerido transforma-se dentro do organismo em toxinas. Então, surge a bactéria para comê-las. Portanto, cada vez que novos medicamentos ou agrotóxicos são inventados, surge um novo tipo de bactéria para destruir essa toxina, ou no caso da agricultura, uma praga diferente. Na verdade, então, não foram as bactérias que se tornaram mais fortes, conforme propaga a ciência. De acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, cada vez que os agricultores jogam no solo um novo tipo de agrotóxico, ou as pessoas ingerem um medicamento recém-descoberto, surge também uma outra bactéria transformada e adaptada a essa nova toxina. São, pois, os próprios venenos que geram as bactérias e as transformam. É preciso ficar bem claro que o antibiótico significa algo que é contra a vida. Tem, portanto, como finalidade diminuir a vitalidade, num processo oposto ao da purificação, pelo qual, quanto mais vida houver, mais força o corpo terá para expulsar qualquer coisa estranha e inadequada à sua natureza. Se, porém, o organismo estiver fraco e debilitado, não terá forças para reagir, começa a aceitar tudo e vai se encaminhando para a morte. Nesse estado, não surge febre nem outra reação qualquer. Desaparecem de fato os sintomas. É a isso que a medicina chama de cura. Como no caso da quimioterapia, que nada mais é do que uma grande quantidade de veneno lançada no sangue, passando a circular pelo corpo inteiro. Além de causar incontáveis danos orgânicos, aproxima a pessoa do limite entre a vida e a morte, baixando-lhe acentuadamente a vitalidade, determinando o desaparecimento de todos os micro-organismos, inclusive daqueles necessários à manutenção do equilíbrio vital. A gente precisa, então, ter bem claro em nossas mentes o que é a verdadeira saúde. Não significa abolição dos sintomas das doenças. Pelo contrário, é aquela energia que nos permite andar quilômetros sem ficarmos cansados, agachar sem sentirmos tontura ou pernas trêmulas, ter sempre bom apetite e sono tranquilo. Era essa a qualidade de vida de Meixo Sama. Andava, escalava montanhas e realizava trabalhos nos quais muitos de seus auxiliares, bem mais jovens que ele, não conseguiam acompanhá-lo no mesmo ritmo. Há, pois, alguns pontos aos quais precisamos estar atentos. Um deles é o conceito atual de saúde, de doença. Nas crianças, por exemplo, o corpo apresenta maior vitalidade, pois nasceram há pouco tempo, ainda estão bem longe da velhice. Por isso, muitas vezes, apresentam febres altas como um meio natural que o corpo está usando para eliminar as toxinas e ficar mais forte. Daí não haver motivo de preocupação quando tais sintomas se manifestarem. É um pouco comprido, porque foi uma palestra inteira do reverendo Minoru Nakahashi falando sobre o ensinamento que a gente leu ontem, né, sobre a intensificação do espírito, do fogo e da perca da força dos remédios, né? E deu vários exemplos na saúde humana, na agricultura e tudo mais.
Hoje é quinta-feira. E domingo nós teremos aqui o culto mensal de ação de graças, às 10 horas. Né? Já podemos começar a nos preparar para essa data e continuar a semana toda, depois do culto, se preparando para o dia 15 de junho. 15 de junho é uma das datas, uma das 2, 3 datas mais importantes para quem segue Meixo Sama. É o dia que ele fala que a luz aumenta e ganha intensidade no mundo espiritual, e isso se reflete aqui, no mundo material. Então, essa intensificação do Espírito do Fogo vai, ano a ano, se tornando mais intensa. O que isso acarreta? Aumento das purificações. Ai, ministro, mas eu não aguento mais purificar, já estou purificando tanto. Aguenta, vocês aguentam, viu? Vai aguentar. Fica tranquilo. Você estando dedicando, estando na obra divina, seguindo o ensinamento, a gente consegue. Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.